Bem, esta é uma mesa pouco redonda, é uma mesa retangular, mas, mas esperemos que este momento seja um momento de debate. E eu passava então a apresentar as pessoas que estão aqui. O David acho que já não necessito de o apresentar, mas queria apresentar então a doutora Maria de Lourdes Antunes, que é doutorada em Engenharia Civil pelo Instituto Superior Técnico de Lisboa, é investigadora coordenadora e diretora do Departamento de Transportes do Laboratório Nacional de Engenharia Civil e é presidente da Comissão Técnica de Normalização na área dos materiais para pavimentação. Temos também connosco a professora Cecília Vale, que é professora aqui do Departamento de Engenharia Civil. Para os nossos colegas espanhóis, Engenharia Civil é Engenharia de Caminos, sim, Engenharia de Caminos. Da Engenharia Civil da Universidade do Porto, aqui desta casa, e é membro integrado da Unidade de Investigação Construct. A sua investigação centra-se maioritariamente em infraestruturas ferroviárias, mas também tem experiência prévia no que diz respeito a pavimentos rodoviários e aeronáuticos, tanto quanto sei. E, por fim, temos a doutora Joana Madureira, que não é propriamente uma pessoa ligada, para já, à fotocatálise, mas que tem muita experiência numa área muito importante, como viram, que é a área da qualidade do ar interior e na relação dessa qualidade do ar com a saúde. Eu começava então por fazer algumas questões a cada um dos intervenientes e depois também abrir para debate para o público. E queria começar então pelo David. E gostaria, David, que me explicasse brevemente como é que se iniciou este percurso em Espanha de utilização de tecnologias fotocatalíticas em obras de construção civil e quais foram e continuam a ser as principais dificuldades de introdução desta tecnologia e dos respectivos materiais no mercado. Obrigado, Claudia. Sí, la motivación principal de utilizar productos fotocatalíticos en España, concretamente en infraestructuras, viene por los altos niveles de contaminación que se producían concretamente en las grandes ciudades españolas, concretamente en Madrid y Barcelona, aunque no solo limitado a ellas, ¿no? Se trataba de buscar unos sistemas de colaboración, podemos denominar incluso pasivos, para la mejora de la calidad del aire. Este fue el argumento principal. Respecto a las dificultades que encontraron este tipo de productos en el mercado, pues fundamentalmente son tres. La primera de ellas es el desconocimiento que hay sobre este tipo de tecnologías. Si es una tecnología desconocida, no se puede demandar, es obvio. En segundo caso, podemos decir que bueno, existen en el mercado productos fraudulentos que se venden como fotocatalíticos y no son fotocatalíticos, no funcionan, con independencia de que haya habido productos fotocatalíticos que sí funcionan y que no están bien aplicados, o bien por el tipo de superficie, o porque no es una superficie asociada a ese tipo de producto, o por la dotación, o por un montón de fenómenos asociados que puede tener. Es decir, ¿por qué no decir que también hay veces que no funciona todo lo bien que debería funcionar por lo que estoy comentando? Y en tercer lugar, el coste, que normalmente, pues como es un mercado que no está actualmente maduro, pues el coste, pues con respecto a su homólogo, digamos, no fotocatalítico, pues es un poquito superior, ¿no? Creo que son tres argumentos de peso que están contra la fotocatálisis. Si me permites un minuto más, quería apuntar respecto a todo esto, claro, ¿cuál es el papel de la Asociación Ibérica de la Fotocatálisis? Bueno, primero, que creo que no ha habido ocasión, la asociación es una asociación tecnológica sin ánimo de lucro. Se financia por dos vías fundamentalmente, que es las cuotas de los socios y la financiación pública que obtenemos cuando es posible.
aparte de la ayuda de las empresas patrocinadoras puntuales cuando organizamos un evento. Lo forman no solo empresas fabricantes y distribuidoras, sino que hay 6 centros de investigación tecnológicos asociados, más empresas de ingeniería, empresas de arquitectura, estudiantes y cualquier persona individual, física, jurídica, que esté interesada en la fotocatálisis. El objetivo fundamental es la difusión, es decir, respecto a la dificultad de desconocimiento está la difusión. En segundo lugar, ante la proliferación de productos fraudulentos está la certificación. Es decir, establecimos, como hemos dicho antes, un certificado que habilita al producto, o por lo menos demuestra, le da información al consumidor final de lo que está comprando a nivel de un ensayo controlado normalizado. De hecho, estar dentro de la Asociación Ibérica de Fotocatálisis permite consultar si está en ese listado y si esa empresa, digamos, tiene productos que solventemente y comprobado por esos centros tecnológicos, pues realmente tiene actividad. Frente al tema del coste, indudablemente esto va a depender un poco de los metros cuadrados y las demandas que haya, más aparte transporte, tipo de producto, etcétera, etcétera, ¿no? Y aparte de esto, ya termino, también la asociación tiene encomendado digamos, una misión de formación, como ha comentado antes Daniel González. Tiene una función de elaboración de guías que ayuden a la implementación adecuada de este tipo de productos, como el libro blanco de la fotocatálisis que tenéis en vuestra posesión. Y, por supuesto, incentivar la investigación y las pruebas a escala real que permitan mediciones que demuestren la actividad que tiene en cada disciplina. Yo creo que este es un pouco o resumen. Muito obrigada, David. Muito obrigado. Passando agora à doutora Maria de Lourdes Antunes, eu ia-lhe colocar a seguinte questão. Tanto quanto sei, em Portugal ainda não existe regulamentação no que diz respeito à utilização de materiais fotocatalíticos, tanto em construção civil ou no caso em que está mais ligado aos pavimentos. Qual é que acha que seriam os principais desafios? Vê isso como uma possibilidade de futuro? Imaginemos que existia um material que já era certificado, por exemplo, pela associação, isso facilitaria a normalização em Portugal? Efetivamente não existe regulamentação, nem qualquer por exemplo, na construção rodoviária, normalmente utilizamos como referência os cadernos de encargos tipo de obra de grandes construtores ou grandes donos de obra, como a Infraestruturas de Portugal ou as concessionárias de autoestrada, e de facto não existe ainda qualquer tipo de especificações para este tipo de materiais. Em termos de normalização, também sendo um material novo, pelo menos nesta área da construção rodoviária, não está, digamos assim, explicitamente coberto pela normalização europeia. Por exemplo, embora, se nós, por exemplo, considerarmos estes materiais como um aditivo a uma mistura bituminosa, a professora Elizabeth falou na incorporação na própria mistura, e nesse contexto podíamos pensar nisso como um aditivo. As normas harmonizadas para as misturas bituminosas prevêem a utilização desse tipo de aditivos, enfim, e portanto poderia até ter-se uma marcação CE, se calhar, de uma mistura com incorporação de materiais fotocatalíticos. Mas se calhar, a montante disso, há várias entraves, no fundo, à aplicação destes materiais. Desde logo, eu penso que nós próprios, como investigadores, se calhar temos que fazer mais pela sensibilização das entidades públicas para a aplicação deste tipo de
de técnicas. Pronto, e espera-se que as entidades públicas também estejam, públicas e privadas, enfim, os grandes donos de obra, estejam abertos também a essa sensibilização. Portanto, isto é uma questão de parte a parte. E de facto, se calhar precisamos de investir mais também nisso, mas há sempre o problema do preço e do custo adicional, não é? E depois há vários entraves, como por exemplo, no caso das entidades públicas, os códigos dos contratos públicos não dão muita margem para grandes invenções, muitas, pelo menos cá em Portugal, temos se calhar pouca imaginação para ultrapassar algumas das questões que aparecem. Existem algumas iniciativas já um pouco mais, enfim, que permitem dar alguns passos nessa área, como por exemplo a Estratégia Nacional das Compras Públicas Ecológicas, que enfim que pode introduzir critérios que possam vir, no fundo, a ajudar a implementar este tipo de técnicas, mas de facto ainda estamos longe. Eu diria que a primeira coisa de facto é sensibilizar quem tem a possibilidade de utilizar. As autarquias, por exemplo, penso que são, aliás, falaste aqui de Madrid, Barcelona, claro, são se calhar os principais interessados e se calhar em Portugal ainda estão longe de estar mobilizados para esta problemática. E depois há a questão também da comunicação, porque eles realmente ao gastarem mais dinheiro têm que mostrar ao público que estão a fazer qualquer coisa e dá uma forma, enfim... Estou-me aqui a desviar um bocadinho. Não, de todo, não se está a desviar nada, porque um dos objetivos desta... Eu tomei isto como um objetivo pessoal, permitam-me dizer, que era fazer aqui um ponto de viragem, um ponto de inflexão aqui em Portugal, de passarmos só para a investigação, para a sensibilização de empresas, de organismos públicos. E eu confesso que tentei contactar várias empresas, vários organismos públicos e, como viram, não foi muito fácil trazer aqui pessoas. Felizmente tenho aqui representantes de algumas empresas. Consegui trazer o professor Sebastião Feio como representante da Câmara do Porto, mas de todo não é muito fácil ainda em Portugal penetrar, portanto tentar influenciar. Eu acho que provavelmente agora com esta nova diretiva das contratações públicas sustentáveis, as empresas sendo obrigadas, entre aspas, a cumprir com estes parâmetros, que comecem a estar mais sensibilizadas para a utilização destes materiais. Muito obrigada, de todo não se desviou, porque, mas se tivermos alguma coisa a dizer, ou só queria falar já agora uma coisa que eu gostei de ouvir aqui na parte da manhã foi, por exemplo, as experiências em Espanha com contratos de compras públicas inovadoras. É uma coisa que eu ainda não ouvi falar muito aqui em Portugal, pelo menos na minha área, e parece-me que essa é uma maneira de ultrapassar a questão do custo adicional e de ultrapassar e de contribuir para haver projetos demonstradores que venham, no fundo, a ser os primeiros projetos nesta área que possam ser, cujo comportamento possa depois ser monitorizado e que possam servir, digamos assim, como bandeira para mais tarde realmente haver mais interesse e alguém estar disposto a gastar um bocadinho de dinheiro adicional porque aquilo funciona e melhora a qualidade de vida das pessoas. Enfim, vou ficar-me por aqui, se calhar. Alguém quer comentar? Eu acho que hoje, o que aconteceu hoje em Portugal, não sei se os colegas espanhóis estão a par, algo nos une neste momento, estamos sem governo. Sim, às 2h da tarde ficamos sem primeiro-ministro. Sim. Não tinha visto as notícias. Mas esperemos que as coisas se resolvam rapidamente e que realmente consigamos aproximar-nos por razões melhores do que estas. Eu vou passar agora então à minha colega, à professora Cecília Vale, que é docente do Departamento de Engenharia Civil, e eu queria lhe perguntar, como docente de um curso ligado à construção civil,
a sua opinião sobre a divulgação, o ensino, a chegada desta informação, deste tipo de materiais, por exemplo, de tecnologias, durante o curso de Engenharia Civil. É algo que se fala? Há disciplinas opcionais? Há cursos que os estudantes possam seguir? É-lhes dada de alguma forma? Esta informação é-lhes chegada de alguma forma? Boa tarde a todos. Eu acho que, em continuação do que já foi dito pelos colegas, para além da sensibilização, a nós, nesta casa, temos a função de também fazer a divulgação do conhecimento. E estes momentos, estas sessões de partilha são muito importantes, mas é a um nível já de profissionais, de cientistas, e nós tentamos, na medida do possível, começar a divulgar estas novas tecnologias, novos materiais. A minha área também é a área dos pavimentos e da ferrovia. Nos últimos anos temos tido uma alteração dos nossos planos de estudo e, portanto, felizmente temos vindo a integrar esta questão da inovação, da sustentabilidade e um aspecto que eu considero muito importante e que hoje também ficou aqui demonstrado é esta interdisciplinaridade entre os assuntos. Eu sou da área de Engenharia Civil, conheci estas técnicas, mas não em detalhe, fiquei muito contente por aprender hoje mais, e isso também ensinamos aos nossos alunos, que não podem estar fechados na sua engenharia civil tradicional, que têm que olhar para os colegas de química, de informática, a questão dos sensores, a questão dos novos materiais, e isso tentamos passar aos alunos. Eu acho que também estamos no começo, porque só com esta divulgação é que mais tarde, quando os nossos alunos forem profissionais, poderão ter as mentes mais abertas para ouvir as propostas dos cientistas e tomarem como normal esta aplicação das novidades. Obrigada, Cecília. Por acaso eu não mencionei, mas aqui na Faculdade de Engenharia, desde há 2 anos, nós temos um grupo de trabalho para a sustentabilidade, do qual eu faço parte. E neste momento há um projeto financiado pela própria faculdade que se chama Educação para o Desenvolvimento Sustentável. Este projeto, em 2 ou 3 minutos, envolve os estudantes, os docentes, os próprios docentes. É suposto terem formação nos temas relacionados com a sustentabilidade, e a ideia é desenvolver uma mentalidade dirigida então para todas as questões relacionadas com a sustentabilidade. E aqui faço uma ressalva: muitas vezes nós pensamos sustentabilidade só no seu eixo ambiental, mas a sustentabilidade é transversal também à parte social e económica, obviamente, e o importante é o cerne, é onde se cruzam as 3 componentes. E, portanto, é um projeto de 3 anos, vamos agora a meio, e a ideia então é darmos formação aos docentes, darmos formação aos estudantes, tentar incorporar nas nossas unidades curriculares, ou seja, nas disciplinas, pode ser coisas muito subliminares, como alguém que dá matemática, fazer um exercício com dados que tenham a ver com questões relacionadas com sustentabilidade. Às vezes convencer os próprios colegas, os próprios professores é um bocadinho difícil, porque um diz: eu dou física, como é que eu vou incorporar estes temas? Às vezes é preciso até conversarmos uns com os outros, não é? E com um bocadinho de imaginação chegamos todos lá. Mas é esta política da sustentabilidade que nós também tentamos levar aos nossos estudantes. Eu agora dirigi a palavra à Joana Madureira, a quem eu agradeço imenso. Portanto, a Joana trabalha numa área completamente diferente, não é? Mas eu quis muito que ela estivesse cá e agradeço imenso que estivesse cá. Ela hoje veio de manhã de Lisboa a correr para aqui, porque acho sinceramente que a tecnologia fotocatalítica, nessa área da qualidade do ar interior, então, tem muito potencial. Como vimos, foi uma pena não estar aqui de manhã, mas depois posso-lhe passar os contactos das pessoas que estiveram aqui a falar nisso. Tem uma potencialidade enorme e, nesse aspecto,
pronto, tendo em conta então o panorama global da qualidade do ar ambiente interior em Portugal, a minha questão é que creio que a utilização deste tipo de tecnologias poderia ser uma forma de mitigar alguns problemas de saúde que advêm da presença, por exemplo, de compostos nocivos em ambientes interiores? Sim, de facto, eu teria sido para mim uma mais-valia ter participado na sessão da manhã, mas já tinha, em colaboração inclusive com o Dr. Vítor Vilar, já tínhamos trocado algumas ideias, no fundo, desta tecnologia que é tão promissora e que de facto tem esta aplicação também nos ambientes interiores. E embora eu tenha apresentado muito estratégias mais do lado da prevenção, por isso a questão da ventilação, do controle na fonte, eu penso que de facto esta abordagem, estes processos da fotocatálise podem, no limite, e daquilo que é o meu pouco conhecimento nesta base, poderá ser um complemento às técnicas típicas de purificação, por assim dizer, do ar, que é o que se fala com a filtragem, não é? Por isso, com os sistemas de ventilação e ar-condicionado. Por isso eu acho que pode haver aqui combinações perfeitas, soluções que de facto podem melhorar. Daquilo que é o meu conhecimento, eu sei que há aqui algum trabalho ainda que tem que ser feito para que esta tecnologia possa ser sem qualquer risco aplicada a este tipo de ambientes, porque estamos a falar em ambientes muito específicos, em concentrações muito baixas. Não se pretende, naturalmente, ao introduzir uma tecnologia como esta, estar a introduzir subprodutos, não é, destas reações no interior, mesmo que em concentrações baixas, e produtos eventualmente ou subprodutos mais danosos do que aqueles que estamos a tentar degradar. As questões também dos ambientes que muitas das vezes têm umidades, e sei que isso pode ter, as condições de umidade pode ter alguma influência nos processos de fotocatálise, e se eu estiver a dizer alguma asneira, por favor corrijam-me, mas estou certa que esta tecnologia pode ser uma aliada para de facto promovermos ambientes mais saudáveis. Muito obrigada. Eu abri agora também a sessão à plateia, não é? Que tem estado muito, muito pouco participativos. Portanto, se alguém tiver alguma questão a levantar, alguma ideia de como alavancar mais esta área cá em Portugal, tendo em conta já toda a experiência que existe em Espanha. Cláudia, posso só acrescentar Claro que sim. um bocadinho no seguimento do que as colegas também disseram? Nós também na nossa área também sentimos uma certa dificuldade as questões da sensibilização, da formação, aquilo que muito ouvimos hoje em dia a falar da literacia em saúde, também sentimos muito essa desinformação. Nós temos feito alguns projetos de investigação com populações suscetíveis, nomeadamente com escolas primárias, e no fundo os próprios professores, mas aproveitamos a oportunidade do projeto também para sensibilizar, inclusive submetemos, não foi bem sucedido, mas submetemos o ano passado uma proposta à FCT para trabalharmos essas questões da literacia junto da população, das crianças, que no fundo depois transportam essa mensagem para os pais, e por isso é que também depois o ambiente de casa é importante, não é? E por isso, para além das crianças ficarem mais sensibilizadas a como é que podem melhorar a qualidade do ar interior pela abertura de uma janela, etc, porque sabemos que as escolas, nomeadamente as escolas portuguesas, a maioria delas do ensino básico, nomeadamente,
não têm sistemas de ventilação mecânico, por isso a ventilação dos espaços é feita através da abertura e fecho de portas e janelas, e depois o que acontece é que, e os dados que temos recolhidos, é concentrações muito elevadas de compostos orgânicos, claro, resultado dos processos de limpeza, das próprias atividades que os miúdos desenrolam nas salas de aula e, claro, com taxas de dióxido de carbono que depois tornam o ar mais pesado, mais bafiento e que se traduz de alguma forma numa desconcentração, num cansaço, de uma fadiga particular. E muitas das vezes a gente até diz, vamos até lá fora arejar, e não é por um acaso, não é? Porque de facto quando entramos numa sala o ar está bafiento. Por isso, embora não tenha sido bem sucedido a nossa, e vamos seguramente repescar a ideia, no fundo, de promover essa literacia em saúde, tentar que estes conteúdos sejam também incluídos nas unidades curriculares, mas em boa verdade estamos a falar em escolas primárias, mas muitos dos arquitetos, muitos dos médicos, inclusive, são muito pouco sensíveis a esta problemática. E por isso eu acho que aqui a criação de equipas multidisciplinares é sem dúvida muito, muito importante, como também já foi referido. Muito obrigada. Eu acho que também aqui isso é importantíssimo. Aqui também, às vezes é preciso ultrapassar um bocadinho a barreira da comunicação. Por exemplo, o termo fotocatálise assusta muita gente. Por exemplo, quando falei com algumas pessoas, não é? Dizem, eu não sei o que é isso, não entendo o que é isso, mas depois de explicarmos o que é as potencialidades e como é que funciona, dizem, não, o que eu faço está relacionado com isso. Esse também foi um pouco o entrave de tentarmos chegar a mais instituições, a mais empresas, porque fotocatálise é uma coisa que assusta imenso, as pessoas não sabem o que é, e aí entra a questão da divulgação, da literacia. Quanto mais cedo as crianças, as próprias crianças, por exemplo, cá em Portugal, eu não sei em Espanha, mas, por exemplo, mais uma vez eu vou dar o exemplo aqui da Universidade do Porto. Nós temos todos os anos uma coisa que se chama Mostra da Universidade do Porto, e cada vez mais vemos crianças de 5, 6, 7, 8 anos a participar e a ir, embora esses eventos sejam vocacionados para estudantes, 10º, 11º, 12º, portanto, para tentarem entender qual é o curso que querem seguir, qual a sua formação, mas as crianças, eu vejo, por exemplo, o próprio, não é, que têm em casa, quanto mais cedo tiverem conhecimento deste tipo de coisas, mais fácil é para elas encaixarem isto e mais natural é que esta informação chegue a mais gente. Portanto, eu acho isso importantísimo, importantíssimo. Não sei se alguém quer comentar alguma coisa. Sí, dando continuidad a lo comentado por Joana, estoy totalmente de acuerdo. Solo quería hacer una reflexión que es muy intuitiva, y es que parte de la responsabilidad de la calidad del aire también está en cada uno de nosotros. Es decir, si yo tengo ahora mismo un vaso de agua aquí y es un vaso de agua sucia, no me lo voy a beber, ¿no? Pero sin embargo, estoy respirando aire sucio que no veo. Si demandáramos eso mismo, si tuviéramos las mismas exigencias que con el agua, que lo vemos, con el aire, y demandáramos a los gobiernos que tomaran medidas en el asunto, sea fotocatálisis o sea cualquier otra medida que ayude a mejorar la calidad del aire, pues también mejoraría todo, ¿no? Indudablemente. El problema es que el enemigo es invisible, y esto es un problema que tenemos ahora mismo. Pero está muy bien tener estos encuentros para poner un poco sobre la mesa esto, y sobre todo igual la gente joven, que es nuestro futuro, pues tienen un reto. Tenemos todos un reto, ¿no? Porque no quiero quitar responsabilidad a nadie, primero a mí. Tenemos todos un reto para remar hacia adelante en ese sentido. Y sabiendo que la contaminación reduce vida, es la causa principal o colaboradora de enfermedades degenerativas, cardiovasculares, respiratorias, déficit de atención,
etcétera, que ha comentado Joana perfectamente y estamos totalmente de acuerdo y está científicamente comprobado por la Organización Mundial de la Salud, pues ¿a qué esperamos? ¿A qué esperamos a reaccionar? Esto es lo que quería comentar. No sé si, Claudia, tú tienes que... Si alguien quiere... No, yo no tengo más comentarios. ¿Alguien quiere comentar? Sim, temos ali o professor Baninho Sánchez. Sí, buenas tardes, de nuevo. Tengo una pregunta para ti, Joana. En tu última transparencia has escrito, disculpa, dice, high indoor air quality is equal to high outdoor air quality. ¿Puedes explicar eso? Por isso, quando eu colocava a indicação que, ou melhor, essa frase queria dizer, ou eu queria dizer com essa frase que, de facto, para termos uma boa qualidade do ar interior é necessário que a qualidade do ar exterior também seja boa. Só pelo facto, independentemente da forma como o ar entra no interior dos edifícios. O ar que respiramos no interior é, de alguma forma, o ar que vem do exterior. Por isso, se o ar exterior estiver mal, automaticamente, ou a probabilidade do ar interior estar contaminada com poluentes atmosféricos é menor. Por isso, enquanto nós não garantirmos, porque é um direito tal qual como temos direito a beber água limpa, não é? O acesso à água limpa é um direito que temos de todos, independentemente da idade, estrato social, de onde, não é? E por isso era nesse sentido. Eu acho que e esse exercício, e todos nós sabemos que há muitos anos existem diretivas, existem normas sobre a poluição atmosférica, não é? E cada vez mais os valores vão apertando. E estamos sempre muito longe de atingir o cumprimento dessas obrigações. Por isso, dificilmente, enquanto não tivermos, não estou a dizer que o ar exterior seja o único fator contribuinte para a qualidade do ar, mas é sem dúvida uma peça fundamental e aqui em Portugal ainda é um problema, sem dúvida. Mi historia personal en fotocatálisis, yo empecé trabajando, lo he contado esta mañana, intentando eliminar la contaminación externa. Era tal el volumen del aire que teníamos, era tal el volumen del mundo que tenemos, que era un poco ridículo. Entonces fuimos a situaciones más, digamos, amables para los investigadores, que era menos volumen de aire a tratar y más tiempo de residencia, más tiempo de contacto entre el catalizador, a ver si así potenciábamos. Porque la mesa entera ha planteado un tema que está ahí, pero me parece que estamos obviando de nuevo lo de siempre. Hablamos de que hay que concienciar los niños, bla, 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 qué bien. Pero, desde el mundo de la ciencia, lo que tenemos que tener es una propuesta concreta y real de qué ofrecemos a la sociedad, que no sean palabras. Este catalizador funciona durante un año a una eficiencia de... Eso es lo que necesita el empresario, el ciudadano y el niño para decir, papá, compra este equipo. O la niña. Es así. Entonces, si nosotros nos preocupamos por limpiar el aire en el que vivimos, has dicho que estamos dentro de nuestros edificios un 87%, un 85% has apuntado. La EPA, la Agencia Americana de Medio Ambiente, ya decía hace 10 o 12 años que era el 90%, y dentro de los automóviles el 7%, con lo cual ahí fuera estamos un 3%. Hombre, nos viene bien limpiar el aire de aquí, pero el aire de aquí, del interior, está en equilibrio siempre con el aire exterior, porque vamos a ventilar. Un catedrático de Sevilla, hablando de estas cosas hace 10 años, decía, ya me decía mi abuela que yo ventilara. ¿Qué es eso de tratar el aire del interior? Abre las ventanas y ya está. Muy bien. Y yo le dije, pero pues mira, en Austin, Texas, yo he ido a un congreso de Indoor Air Quality
me he muerto de calor, me he muerto de frío en la habitación del hotel. El congreso estaba en la acera de enfrente, pero no podía abrir la ventana para calentarme. Y tocabas el cristal y estaba caliente. Bajé a la recepción del hotel, pedí que me arreglaran aquello y vino uno y dijo, un técnico, y dijo, es muy fácil. Y aumentó el potenciómetro de la calefacción. Con lo cual, llegamos a un absurdo tal que no tiene sentido. Evidentemente tenemos que limpiar el aire de nuestras casas, pero sabemos que con eso no vamos a limpiar el aire de fuera. Es más, el aire sucio de fuera va a entrar en cuanto abramos la ventana porque la tenemos que ventilar para eliminar el CO2. Por lo tanto, no es verdad que si tenemos el aire limpio aquí, ahí fuera también está limpio. Tenemos que tener eso muy claro para comunicarlo a todos. Y sobre todo, vuelvo al mensaje principal. Como investigadores, lo que tenemos que hacer es ofrecer algo a la sociedad. Hace ya 20 años o más, yo decía, es una locura empezar a sacar producto al mercado porque no hay eficiencia suficiente. Necesitamos más investigación. Y de repente aparecieron setas por todos sitios de empresas que vendían de todo. Y como dice muy bien David, muchas veces sin eficiencia. Entonces, tenemos que buscar esa eficiencia y somos nosotros, los investigadores, los que tenemos la obligación de ofrecer a la sociedad y a los empresarios, contarles la verdad y decirles, por ahí no, eso no funciona. Y ya que, bueno, pues cada uno nos acoplamos como podemos, lo que tenemos que hacer, lo que he dicho yo esta mañana y sigo demandándolo en cada reunión que hago con David, por eso ya no me quiere, ¿no? Un día de estos ya no me va a invitar más, es tenemos que ser capaces de buscar documentación entre todos que aportemos a estos empresarios, a la sociedad y al gobierno, que el gobierno de turno, el que sea capaz de tomar decisiones basadas en ciencia, no en ideología, que es el problema que tenemos ahora. La gente vende ideología y yo soy como Santo Tomás. Si lo veo, me lo creo, si no, no. O sea, si lo demuestro y tengo que demostrarlo, entonces vamos a ello. Esto es una llamada a los investigadores que están en esta sala, de aquí y de allí, quiero decir, de Portugal y de España, en que o nos ponemos las pilas, que quiere decir que nos pongamos a trabajar en serio y a colaborar entre nosotros, o no vamos a aportar a la sociedad algo que sea muy significativo e importante para que el niño le diga a su papá, papá, compra este ventilador que vale 1.000 euros más y me da un 5% de eficiencia. Niño, ventila, va a decir el abuelo. Es así, como el catedrático de Sevilla. Entonces, para no responder a eso, nuestra obligación de investigadores es más investigación. Ese es mi mensaje. Eu acho que tens toda a razão, mas temos que ter, só queria deixar aqui 2 notas em relação a essa questão, mais investigação, mas também partilhar aquilo que não corre bem, porque nós como investigadores normalmente só queremos mostrar aquilo que nos corre bem e temos sempre a tentação de esconder por baixo do tapete as experiências que não correram bem. Ou porque, sim senhor, foi muito eficiente no início, mas depois a vida enfim, do que quer que seja, durou muito pouco. E, portanto, temos que ter também a coragem de partilhar uns com os outros aquilo que não corre bem. Isso por um lado. Por outro lado, também precisamos, de facto, de investir não só nas ideias, mas depois comprovar que elas, a longo prazo, observar a longo prazo como as coisas funcionam, para podermos dizer que podemos gastar mais 1.000 euros no ventilador, porque ele não só funcionou bem no primeiro ano, como nos 10 anos seguintes. E isso também é uma coisa que muitas vezes fica para trás. Portanto, ok, tive uma ideia brilhante, demonstrei que aquilo funciona ali, mas ninguém se preocupa ou não há dinheiro para fazer a monitorização a longo prazo e as coisas, depois às vezes podem realmente correr mal e por aí se desacreditam às vezes as técnicas inovadoras, não é? Porque ninguém as avalia depois a longo prazo. Obrigada. Mais algum comentário?
Não há mais nenhum comentário? Querem todos ir para o Porto de Honra? Pois, sendo assim, acho que encerramos então esta mesa redonda. Eu agradeço muitíssimo a vossa presença, o esforço que fizeram estar aqui, realmente, mas acho que a missão foi cumprida, foi passada a palavra a mais gente que trabalha em áreas diversas. E eu agora passava a palavra ao David, com o objetivo de encerrar a sessão, e depois disso convidava-vos então a um último momento de convívio. Aqui no Porto nós chamamos-lhe o Porto de Honra. Eu sei que vocês já estão fartos de ouvir falar de vinho do Porto, mas é uma coisa muito importante para a nossa cultura, e assim fecharemos o encontro. Resta-me agradecer a vossa presença, mas eu agora vou passar a palavra então ao David. Simplemente, de nuevo, agradecer a todos los ponentes, a todas las ponentes su participación. Ha sido un placer compartir con vosotros este día. A toda la gente que ha asistido aquí, igual, muchísimas gracias por venir. A toda la gente que nos está viendo en streaming, encantado de haber servido para, si es posible, haber aumentado un poquito el conocimiento y las ganas de seguir trabajando. Me gustaría también felicitar a la profesora Claudia Gómez da Silva por su magnífico trabajo de organización de todo este congreso, que ha sido muy duro y bueno, tiene muy poco tiempo y lo ha hecho de maravilla, así que felicidades de todo corazón. Agradecer también a la Sociedad Portuguesa de Química lo bien que nos ha tratado y el esfuerzo que ha hecho también para sponsorizar el libro blanco de fotocatálisis versión portuguesa. A la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Porto, ¿no?, por facilitarnos las instalaciones y permitir que estemos tan bien, ¿no?, y hayamos pasado un día tan estupendo. Y por supuesto también a nuestros patrocinadores, tanto dos constructoras, Ecoasfalt y Travit, trabajos bituminosos que bueno, pues sin su colaboración pues esto sería bastante más complicado. Y sin olvidarme tampoco del Ministerio de Innovación y Ciencia español, que también ha contribuido a que este congreso pues salga adelante. Así que nada, muito obrigado a todo el mundo y ojalá sigamos viéndonos próximamente.